Então, temos aqui, o que é o zero da função afim? Então, como eu falei, é valores que eu vou atribuir à minha variável x para ter uma imagem igual a zero. Tá? Então, se eu tenho no meu exemplo ali uma função y igual a 3x menos 12, eu quero saber qual é o valor de x quando minha imagem for igual a zero, ou seja, quando meu y é igual a zero. Então, como é que eu faço isso? Basta eu pegar o y e igualar a zero. Então, vai ficar 3x menos 12 igual a zero, isolar a variável e vou achar no final x igual a 4. Então, o 4 eu chamo de zero da minha função, ou raiz da minha função. Então, só recordando o conceito, o zero de uma função ou raiz de uma função é o valor que eu atribuo ao x para ter uma imagem igual a zero. Perfeito? Então, vamos seguir em frente. Então, denominamos zero da função, o valor de x, para o qual a função de x é igual a zero. Tá? Ou seja, o valor de x que faz com que y seja igual a zero. Tá? Então, esse aqui nós já vimos esse exemplo aqui. Vamos seguir em frente. Tá? Então, tem aqui, ó, o zero da função, ele vai ser dado por y igual a x mais b, e o valor de x vai ser igual a quanto? Então, se eu botar o y igual a zero, eu vou passar o b para o outro lado, vai ficar x igual a menos b. Logo, x vai ser igual a quanto? Menos b sobre a. Então, esse é o valor que vai tornar meu y sempre igual a zero. Então, se eu tenho uma função qualquer ali, a x mais b diferente de zero, então o número x vai tornar a função igual a zero, é o menos b sobre a. Então, está aqui a demonstração embaixo aqui. Se f de x igual a zero, a x mais b igual a zero, eu troco o b de lado, fica menos b dividido por a. Então, para achar a raiz da função, basta botar o coeficiente b sobre o coeficiente a, o sinal negativo na frente. Tá? No plano cartesiano, como é que eu identifico no meu gráfico quem é o zero da minha função? Quem é que é a raiz da minha função? Então, basta ver o ponto onde a minha reta, que representa a minha função, corta o eixo do x. Tá? Então, esse ponto vai ser qual ali que nós estamos mostrando aqui à direita, na reta azul? É o ponto de abscissa 1. Então, o ponto de abscissa 1, que está marcado ali, zero da função, ele tem essa abscissa 1, vai me dar a imagem igual a zero. Então, o ponto fica sobre o eixo dos x. A gente sabe que todo ponto sobre o eixo do x tem ordenada zero. Tá? Então, ó, se eu pegar o exemplozinho que está ali em cima, 2x menos 2, y igual a 2x menos 2, quais são os dois pontos que ele escolheu para construir o gráfico? E botou x qualquer ali, aleatório. Então, x igual a 0, y igual a menos 2, e x igual a 1, y igual a 0. Então, tracei a reta ali. Então, a reta passa pelo ponto 1 e 0, que é a raiz da minha função. Então, no gráfico, basta ver no eixo do x, onde a reta corta o eixo do x. Ali vai ser minha raiz da função. Então, embaixo está ali, ó, a abscissa do ponto de interseção da reta com o eixo é a abscissa 1. Logo, o zero da função é igual a 1. Ou seja, a abscissa igual a 1 vai me dar a imagem igual a 0. Perfeito? Vocês estão vendo a imagem bem? Estão me ouvindo bem? Tá, então vamos seguir em frente aqui na minha apresentação. Tá? Posso seguir em frente, tranquilo? Todo mundo me ouvindo bem? Então, nós vamos ver agora
a variação da função afim. Então, eu quero saber quando ela é crescente, decrescente ou constante. Tá? Então, vamos ver agora um próximo conceito, que é a variação da função afim. Tá? Então, quando é que ela é crescente? Tá? Então, vamos ver aqui os exemplos aqui. Então, se uma função aumentando o valor de x, o valor de y aumenta, temos então uma função crescente. Então, o que é isso? Se o meu x for aumentando e eu vendo na minha reta que o y também aumenta, então eu tenho uma função crescente. E ao contrário, quando o x aumenta e a imagem diminui, que é o valor do y, eu tenho uma função decrescente. Tá? Então, perceberam o conceito? Então, se eu desenho uma reta qualquer, tá? E eu vejo a linha das abscissas, à medida que eu vou aumentando o x, o y também aumenta, então essa minha função é crescente. E ao contrário, é decrescente. Então, aqui, ó, onde é que eu consigo verificar isso? Basta analisar o coeficiente A da minha função. Então, se meu A for positivo, tá? Cada vez que eu multiplico A por um x maior, eu vou ter uma imagem maior. Vocês concordam comigo? Então, é só olhar a função, ó, y igual a x mais b. Tá? Se o A for positivo, tá? Que é o caso que nós estamos vendo agora, qualquer x que eu vou botando ali do lado dele, que for aumentando, a minha imagem vai aumentar também. Tá? Então, se eu pegar ali um exemplo, y igual a 2x mais 3, por exemplo. Se o x for igual a 1, qual vai ser a minha imagem? 2 vezes 1, 2, com mais 3, 5. Se o x for igual a 2, 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7. Então, repare, o x está aumentando e a imagem também. Então, isso vai ocorrer quando o meu coeficiente A é maior que 0. Aí a minha função vai ser crescente. Então, quando você for observar a minha função, vocês viram que o coeficiente que está grudado no x, que é o coeficiente A, seria maior que 0, então a função é crescente. Perfeito? De forma contrária, se o A for negativo, a função vai ser decrescente. Então, vou pegar um exemplo numérico. Então, preste atenção no que eu vou falar. Então, se o y é igual a menos 2x mais 1, por exemplo. Então, se o x for igual a 1, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. O mais 1 vai dar menos 1. Se o x for igual a 2, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. O mais 1 vai dar menos 3. Então, repare que o x está crescendo, ele passou de 1 para 2, mas o y diminuiu, passou de menos 1 para menos 3. Tá? Então, o y diminuiu, porque menos 3 é menor que menos 1. Então, no comportamento, quando A é menor que 0, tá? O x vai aumentando e o y vai diminuindo. Por isso que é uma função decrescente. Tá? Então, o x aumenta e o y diminui. Tá? Isso vai ocorrer quando? Quando o meu A é menor que 0. Tá? E por último, quando o meu A é igual a 0, a minha função é constante. Então, isso é simples de ver também. Então, se eu tiver o y igual a 0x mais b, o A é igual a 0. Então, 0 vezes x, qualquer que seja o valor de x, quando multiplica por 0, vai dar 0. Perfeito? Então, ó, x igual a 1, 0 vezes 1 vai dar 0. X igual a 2, 0 vezes 2 igual a 0. Então, a minha imagem sempre vai ser igual a quanto? A meu fator b, tá? Meu coeficiente b. Então, eu vou pegar um exemplo, y igual a 4, por exemplo. Isso é a mesma coisa que y igual a 0x mais 4. Perfeito? Então, se x for igual a 1, como eu falei, 0 vezes 1, 0. Com mais 4, vai dar a imagem 4. 0 vezes 2, 0. Com mais 4, vai dar a imagem 4. X igual a 3. 0 vezes 3, 0. Com mais 4, imagem igual a 4. Então, qualquer que seja o meu valor de y, o valor de x, minha imagem é sempre igual a 4. Por isso que a minha função é constante. É sempre o mesmo valor a minha imagem.
aqui nós temos aqui a amostra de alguma variação de função. Então, repara, meu gráfico da esquerda, tá? Onde o meu y é maior que zero, repara, o x vai aumentando. Então, o x1, ele tem uma imagem que é y1. Quando eu passei para x2, que é maior que x1, a minha imagem é y2, que é maior que y1. Tá? Basta ver no gráfico. y2 é maior que y1. Então, essa é uma função crescente. A minha esquerda é uma função crescente. E vocês vão ver que o A dela vai ser um A positivo. Ao contrário, à minha direita, eu tenho uma função decrescente, onde o y é negativo. Então, vê lá embaixo, y igual a menos 2x. Então, repara, quando o x é menos 1, tá? Minha imagem vale quanto? 2. Quando o x é menos 2, minha imagem vale 4. Então, o que está acontecendo? O x está diminuindo, ó, menos 1. Quando eu vou para menos 2, o menos 2 é menor que menos 1. Tá? Mas minha imagem está crescendo. A imagem de menos 1 é 2. Mas a imagem de menos 2 é 4. A imagem de menos 3 é 6. A imagem de menos 4 é 8 lá em cima. Lá, tá? Então, o que está acontecendo nesse comportamento do gráfico? O meu x está diminuindo, mas minha imagem está aumentando. Tá? Eu tenho aqui uma função decrescente. Então, à minha direita, uma função crescente, porque aumenta o x, aumenta o y. E na minha esquerda, na minha direita, perdão, uma função decrescente, porque eu diminuo o x e aumenta meu y. Tá? Só que, só para voltar um pouquinho atrás, a função constante seria uma reta na horizontal. Tá? A gente não tem aqui o desenho, mas a constante seria como? Uma reta na horizontal. Qualquer que seja o valor de x, a minha imagem y é mesmo. Então, por exemplo, y igual a 4 é uma reta na horizontal, paralela à reta das abscissas. Y igual a 3, y igual a menos 2, é uma reta na horizontal, paralela ao eixo dos x. Estão me ouvindo bem? Estão vendo a imagem? Tá, então vamos seguir. Então, conseguindo entender a fala e ver as figuras, né? Então, vamos seguir em frente. Aqui nós temos aqui alguns exemplos da minha função afim. Então, a função dada por x igual a 2x menos 2 é uma função crescente. Por que é crescente? Porque meu A, o coeficiente está dado em x, o A é maior que zero. Então, o que acontece? Se eu for aumentando o x nessa função, o y vai aumentando também. É só vocês testarem. Coloca x igual a 1, depois x igual a 2, depois x igual a 3. Vocês vão ver que o y correspondente vai aumentando também. Então, trata-se de uma função crescente. E como é que eu identifico logo de primeira? Basta ver o coeficiente grudado no x. Ele é maior que zero, função crescente. E ao segundo exemplo, você repare, o meu coeficiente é negativo, menos 5 oitavos. Então, se eu for aumentando o x, a minha função minha imagem vai diminuir. Ou o contrário, se eu baixar o x, o y vai aumentar. Tá? Então, esse é o exemplo de uma função decrescente. Então, basta ver o coeficiente grudado no x, que é negativo. E o último exemplo, você repare que é y igual a 5. Mesma coisa que eu escrever. 0x mais 5, y igual a 0x mais 5. Ou seja, o coeficiente A é igual a 0. Então, qualquer que seja o meu valor de x, 0 vezes x vai dar 0. Então, a minha imagem vai ser sempre igual a 5. Tá? Então, são os 3 exemplos que eu tenho aqui de variação de função. O primeiro é crescente, porque o coeficiente A é positivo. O segundo é decrescente, porque o coeficiente A é negativo. E, por último, o y igual a 5, o coeficiente A é igual a 0. Então, a minha imagem é sempre constante. E aqui, ó, nós vamos ver agora, então,
o estudo do sinal da função afim. O que é isso? O estudo do sinal. É a partir do zero da minha função, ou da raiz da minha função, eu interpretar o sinal acima dos valores de x da minha raiz, ou do meu zero da função, ou abaixo. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui, então? Que nós vamos ver que a partir da minha raiz, a partir do zero da minha função, eu vou ter valores positivos para a minha imagem, ou vou ter valores negativos. E no meu zero, é claro, a minha imagem vai ser nula. Então, como é que é esse comportamento? Nós vamos ver que para a função crescente é de uma forma, para a decrescente é outra. Tá? Então, eu quero ver a partir do meu zero da minha função, como é que é o comportamento do sinal. Se é positivo para frente ou é negativo, ou vice-versa. Então, ó, o que interessa então para mim? Os valores de x para os quais eu vou ter imagem positiva ou vou ter imagem negativa. E o que vai me dar a imagem zero é o próprio zero da função. Tá? Então, ó, eu consigo verificar na função afim para que valores de x a função é positiva, para quais valores é negativa e para qual é nula. Então, vamos lá. Repare aqui, ó, eu tenho aqui agora um exemplo de função crescente. Por que é crescente? Porque está lá escrito lá que minha função é y igual a 2x mais 5. Coeficiente A, né, o 2 é maior que zero, tem a função crescente. Tá? Como é que eu faço para achar o zero da função? Então, só recordando, basta igualar a função a zero. É um x que eu vou atribuir à minha função para ter uma imagem igual a zero. O primeiro eu consigo estar fazendo. Então, quando eu coloco isso igual a zero, eu vou ter 2x mais 5 igual a zero. Logo, 2x igual a menos 5, ou seja, x vai ser igual a quanto? Menos 5 meio. Então, está no meu gráfico lá, ó, vocês vejam lá o ponto menos 5 meio, que é o zero da minha função. E repare, todo valor acima do meu zero, então, se eu pegar ali, ó, menos 2, menos 1, o 1, o 2, que está na parte em azul, eu vou ter imagem positiva. Então, por exemplo, ali, ó, o 0, a imagem é 5. Se eu pegar 1 ali, ó, menos 1, substituir na função, vai dar menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, o mais 5 vai dar 3. Então, a imagem do menos 1 é 3. A imagem do 0 é 5. A imagem do 1 vai dar 7. Então, todos os valores acima do meu zero da função é positivo. E, ao contrário, os valores abaixo do zero da minha função, que ali vocês vejam menos 3, se eu pegar o menos 4 e assim por diante, eu vou ter a imagem negativa, que está em vermelhozinho para vocês aí. Tá? Isso é menor que zero aí. Tá? Então, o que eu concluo? Na função crescente, todos os valores de x acima da raiz, acima do zero da função, vai me dar a imagem positiva. E abaixo da raiz vai me dar a imagem negativa. E para o valor exatamente igual ao zero da função, minha imagem é nula. Tá? Então, nós vemos aí nas observações, ó, então, para x igual ao zero da função, que é menos 5,5, a função é nula, porque minha imagem é nula. É o ponto onde a reta corta o eixo do x. Então, veja ali, tem uma bolinha azul, menos 5,5. Para os valores de x acima do zero da função, ou seja, acima do menos 5,5, a minha função é positiva. Então, veja ali, ó, se eu pegar qualquer valor acima de menos 5,5, que é menos 2,5, então se eu pegar o menos 2, o menos 1, o 0 e assim por diante, as imagens respectivas em cima da reta vão dar sempre valores positivos. Isso é maior que zero, está tudo em azul ali. Tá? E, por último, para valores menores que o zero da minha função, menores que a minha raiz, eu vou ter a imagem negativa. Então, esse é o comportamento para a função crescente. Vai ser sempre assim. Eu pego o meu zero da função, acima do meu zero da função eu vou ter imagem positiva, e abaixo do zero da função vou ter imagem negativa. E nós vamos ver a partir de agora que para a função decrescente é justamente o raciocínio contrário. Eu vou mostrar para vocês agora.
Tá? Aqui, ó, antes disso, perdão, e fez só uma representação aqui na reta numérica. Então, temos aí, ó, menos 5 meios é a raiz da minha função, é o zero da minha função. Então, para valorizar a direita de x, que é acima de menos 5 meios, eu tenho uma imagem positiva, está marcado um maisinho ali, e abaixo de menos 5 meios, eu tenho a imagem negativa. Essa é uma representação em cima de uma reta numérica. Tá? É um esquema prático. Então, relacionando com o coeficiente A da minha função, só lembrando, quando o meu A é positivo, tá certo? Minha imagem é crescente. Então, repare, para valores de x acima do zero da minha função, a minha imagem vai ter o mesmo sinal do A, que é positivo. Lembra que a função crescente, o coeficiente A é positivo. E à esquerda, sinal contrário de A. E se o A é positivo, então, abaixo da função, o meu sinal é negativo. Ele fez a comparação também com o sinal do A da minha função. Então, vamos agora aqui a uma função decrescente. Por que eu sei que ele é decrescente? Então, vamos ver a função. Y igual a quanto? Menos x mais 4. O coeficiente de x é menos 1, então é negativo. Então, minha função é decrescente. Perfeito? E para achar a raiz, como é que eu faço para achar o zero da minha função? Basta igualar minha função a zero. E quando eu faço menos x mais 4 igual a zero, eu isolo a minha variável, vou achar x igual a 4. Então, 4 é o que é? É o zero da minha função, é a raiz. Então, vou avaliar agora, analisar agora, as imagens da minha função acima de 4 e abaixo de 4, que é o zero da minha função. Então, vamos para o nosso gráfico à direita. Então, está marcado no pontinho azul ali, ó, o 4, que significa o zero da minha função. Ou seja, o zero da minha função é um x que vai me dar o y igual a zero. Nós já fizemos uma continha do lado. Então, perceba. Para valor de x abaixo de 4, minha imagem está dando positiva, está dando azulzinha. Está no gráfico aí. É só trocar na fórmula ali. Se eu pegar o x igual a 3, tá? Y vai ser menos 3 mais 4, vai dar 1. Se eu pegar o x igual a 2, menos 2 com mais 4 vai dar 2. Então, repara, o x está diminuindo e minha imagem está subindo. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, ali, ó, o x igual a 1, menos 1 com mais 4 vai dar 3. Então, perceberam? O x diminuiu, ó, o 3 tinha uma imagem igual a 1, o 2 teve imagem igual a 2 e 1 teve imagem igual a 3. Então, o x diminuiu, mas minha imagem subiu. É uma função decrescente. Tá? E o que acontece aqui? Abaixo da minha raiz, minha imagem é positiva. E acima da minha raiz, acima do zero da minha função, a minha imagem é negativa. Justamente ao contrário. Está marcado em vermelhinho ali. Então, por exemplo, se eu pegar um x igual a 5 e substituir na minha função, menos 5 com mais 4 vai dar menos 1. Então, percebe, eu aumentei o meu x, o meu y está diminuindo. Se eu pegar o x igual a 6, menos 6 mais 4, vai dar menos 2 de imagem. Então, ela passou de menos 1 para menos 2. Ou seja, eu aumentei o x, mas meu y diminuiu. Tá? Então, como eu falei, ó, o comportamento numa função decrescente é justamente o contrário. A partir da raiz, se eu aumentar o valor do meu x, eu vou ter imagem negativa. E antes da minha raiz, se eu diminuir o valor do x, eu vou ter imagem positiva. Perfeito? Então, a observação embaixo, para x igual a 4, a minha função é nula. É claro, porque ali meu y é igual a 0. É só substituir o 4 lá na minha função. Menos 4 mais 4, 0. Isso identifica no gráfico, é o ponto de minha reta, corta o eixo dos x. Está lá marcadinho no pontinho azul. E para x maior que 4, as minhas imagens são negativas. Tá? Então, lá no gráfico, lá em vermelhinho, se eu pegar um x igual a 5, x igual a 6,
minha imagem vai diminuindo cada vez mais. E ao contrário, se eu pegar um x menor que 4, a minha função é positiva. X igual a 3 vai dar imagem igual a 1, x igual a 2 vai me dar imagem igual a 2, x igual a 1 vai me dar imagem igual a 3, o x igual a 0 vai dar imagem igual a 4. Então, repara, o x vai diminuindo e a imagem está aumentando. Então, a gente observa que o comportamento dos sinais é justamente o contrário. Aqui está a representação numa reta numérica, com a função que é decrescente, porque meu y é menor que 0, tá? Eu tenho a minha raiz, que é 4. Então, para a direita, para valores acima da minha raiz, eu vou ter uma imagem negativa. E para a minha esquerda, eu vou ter uma imagem positiva. Mas em relação ao A, o que eu observo ali? O meu A é negativo. Tá? Então, olhando para a sinalização de baixo, a representação gráfica embaixo, no zero da minha função, para valorizar acima do zero da minha função, ele tem o mesmo sinal de A, que é negativo. Tá? Lembrar que o A é negativo. Então, para o zero, para valor de x acima do zero, o sinal é o mesmo do A, que é negativo. E para valores abaixo do meu zero da função, tá? O meu valor na função vai dar positivo, que é o sinal contrário de A, que é negativo. Ok? Aqui nós temos algum exercício. Vocês estão me ouvindo bem, sem problemas? Estão conseguindo ver a imagem bem? Vou voltar para o modo de apresentação, que a imagem é melhor. Ok? Tá? Mas estão me ouvindo bem? Está vendo bem o slide de modo de apresentação? Bom, aqui segue alguns exercícios. Tá? Então, ó, determine o zero das funções do primeiro grau. Então, de novo, o zero da função é o valor que eu atribuo a x para ter uma imagem igual a zero. Então, basta botar o y igual a zero. Então, no exemplo A, ó, se eu botar o y igual a zero, vai ficar menos 4x mais 8 igual a zero. Eu isolo a variável, vai ficar 4x igual a 8, logo x igual a 2. Tá? No exemplo B, coloco o y igual a zero de novo, isolo a variável, ou seja, mudo 3x de lugar, vai ficar 3x igual a menos 21, logo x igual a menos 7. E assim eu faço nos demais. Então é bem simples, basta igualar o meu y a zero e depois isolar minha variável, que eu vou achar o valor do x. Tá? No terceiro exemplo, eu vou ter outro x igual a 2, logo x igual a 2 sobre 8, que vai dar 1 quarto. E assim eu faço os demais também. Então, aqui é só para vocês exercitarem, para ver o conceito de zero da função. Então, lembrando que zero da função é o valor que atribua a x para ter uma imagem, para ter um y igual a zero. Tá? Isso aqui eu quero que depois vocês tentem fazer, que é a construção do gráfico. Tá? Localizar o zero de cada função e classificar se é crescente, decrescente ou constante. Ok? Então, depois tentem fazer isso daí. E se tiver dúvida, depois me acione, que eu mostro a resolução para vocês. Agora aqui uma pergunta para vocês. A função cujo gráfico passa pelos pontos menos 3 e 4 e 0 e 0 é crescente ou decrescente? O que vocês acham? Tentem fazer aí no caderno aí, desenhar essa reta com esses dois pontos e me responder essa pergunta, se ela é crescente ou decrescente. Eu vou dar um delay de 2 minutinhos para vocês fazerem e vou aguardar a resposta para comentar com vocês.
Tentem fazer aí, é bem simples. Você basta observar o gráfico e ver o que está acontecendo. Pelos 2 pontos, traça a reta e depois estuda a variação do X. O que acontece com o X, quando aumenta o X, o que acontece com a imagem? Aí vocês me classificam se ela é crescente ou decrescente. Ok? Positivo, Pedro. A função é decrescente, tá? É isso aí. Então, como foi respondido pelo Pedro que eu vi ali, a função é decrescente. Então, à medida que o x vai aumentando, o y diminui. Ou ao contrário, à medida que o x diminui, o y aumenta. Tá? Então, até foi só um exemplozinho para vocês verem como é que trata disso aí. Nós elencamos aqui esses exercícios para vocês tentarem fazer em casa, tá ok? Então, são poucos exercícios, eu sei que vem uma feriado pela frente, mas tentem fazer alguns, tá? Para a gente praticar essa teoria, tá? Então, tentem na próxima aula, nós vamos postar alguns exercícios resolvidos para vocês sobre isso aqui, mas tentem fazer primeiro os exercícios, tá? Eu lembro que na semana que vem nós vamos postar para vocês um trabalhinho que envolve tudo sobre função. Semana que vem ainda tem o último conteúdo ainda, tá certo? Vamos postar um trabalho, vocês vão ter 10 dias para nos entregar. E vai valer como a primeira AP, tá? Então, a primeira AP vai ser um trabalhinho que nós vamos postar terça-feira da semana que vem, que vai incluir todo o assunto de função. Aí vocês vão ter uma semana e meia para resolver e postar de volta para nós. Tá? E lembrar que esse trabalhinho valerá a nossa primeira vez do segundo trimestre. Tá? Eu pergunto aos senhores se tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta. Tá? Mais uma vez eu lembro que essa aula foi gravada, eu depois só editar essa aula aqui e já eu posto para vocês também. Vocês servir subsídio para vocês assistir ela de novo. Tá? Então, assunto relativamente tranquilo, faço os exercícios para consolidar. Aí, qualquer dúvida, podem postar lá no quadro de mensagem, que a gente faz exercício para vocês. Eu gravo aula aqui também, o exercício gravado, de forma que vocês tenham subsídio para estudar para as provas futuras. Tá? Então, mais uma vez, foi um prazer muito grande falar com vocês. Tá? O professor está com saudade aqui da sala de aula, está muito vazia. Tá? E acho que em breve estaremos de volta aqui. Mas não vamos perder a impulsão, vamos estudar. Tá? Estamos aí junto com vocês nessa empreitada. E que vocês precisarem, estamos à disposição. Então, pode mandar mensagem para a gente, qualquer hora do dia. Tá? Eu estou sempre abrindo ali o quadro de mensagem e respondo as perguntas dos senhores. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma dúvida, algo mais? Podemos encerrar a live, então?
Então, tá ok, Pedro. Então, com isso, então, a gente encerra aqui a nossa apresentação, tá? E estamos à inteira disposição. Um bom feriado a todos, um bom descanso, tá? Por também o feriado dentro da família, tá? Que Deus acompanhe vocês aí. Boa sorte, bons estudos, tá? Descanse, mas não esqueça um pouquinho da matemática. Vamos lá fazer os exercícios para a gente se manter em dia com o nosso conteúdo. Então, bom dia a todos e até o próximo encontro.